nós falamos nos últimos 2 programas sobre a psicologia transpessoal, sobre as bases da terapia transpessoal. Então, hoje eu vou falar aqui da terapia transpessoal da essência, que tem a sua base no humanismo, na transpessoal, só que dá um passo além, que é a conexão com a essência. Então a gente sabe, eu sei, não, eu sinto, é um saber que vem de todos os níveis, tanto no meu processo individual, como no que eu vejo nos alunos, nos clientes, que a cura a maior de todas as questões da nossa existência individual e também do coletivo está na reconexão com a própria essência. Então foi isso que eu escrevi no meu primeiro livro, o livro Passagem para a Essência. A conexão com a essência está na base de um estado transcendente de viver com um significado na vida, com um propósito, e viver num estado de contentamento independente dos fatores externos. Quando você conecta com a sua essência, você passa a ser mais plenamente quem você é e viver com autenticidade, sendo a plenitude que você é. E isso só pode trazer, além das próprias realizações, que você, vivendo no seu ser essencial, você vai entrando em congruência com o fluxo do universo, e aí você passa a atrair as facilidades que você precisa para as suas próprias realizações, que as realizações também fazem parte da vida, só que você vai no nível além, que é a autorrealização, que é se realizar em ser você e se amar exatamente como você é. Olha só, né? Então, só na conexão com a essência que eu vi que isso era possível, né? E aí, na psicologia, eu estou há muitos anos na psicologia, 36 anos, mas quando eu fundei o Espaço Essência, né, que é a minha escola iniciática, isso faz 25 anos atrás, isso já estava muito verdadeiro aqui no meu caminho, né, o livro veio depois, a Passagem para a Essência veio depois. Aí depois veio o Propósito da Essência e, por último, o Quinta Dimensão, né? Então, eu vi que esse era um caminho muito além de cura, né? Porque quando a gente fala cura, a gente pode parecer que existe algo que era doente e está sendo curado. Mas vamos entender cura num sentido mais abrangente, porque a terapia não é só para resolver sintomas, dissolver bloqueios, mas também possibilita viver sem sintomas, é o mínimo que a gente merece, né? Então a terapia transpessoal ela vai em camadas profundas para ir dissolvendo os bloqueios, sim, mas ela dá um passo além, né? Porque às vezes a pessoa vai procurar a terapia porque está com alguma questão, algum bloqueio, mas ela resolveu já aquele sintoma, ela resolveu aquele bloqueio, aquela limitação, mas de repente ela começou a perceber que ela acorda de manhã com uma alegria de viver, independente do que vai acontecer naquele dia, independente do que está acontecendo na vida. Olha, os relatos que eu mais tenho de alunos do curso Transpessoal, ou mesmo de clientes, é isso, é uma alegria de viver. Então, isso aí é o que tem a ver com a terapia transpessoal, que é esse estado mais transcendente da consciência, é a espiritualidade nesse sentido de expansão dos aspectos mais sutis, transcendentes do nosso eu, o nosso eu aqui, né? Então, a conexão com a essência, que é o quê? O que é a essência? A essência é a partícula do divino dentro de nós, que a gente pode chamar também de centelha divina, de Deus interior. Então, esse divino aqui dentro, que né, eu falo chamando aqui de essência, mas para outras pessoas vão ter outros nomes, ou a alma, né? Mas a alma, a essência, ela vai até um pouco além da alma, vamos dizer assim, né? Mas a gente pode falar que são similares aí. Então, viver nesse fluxo, ouvindo a voz da sua alma, que é a voz da intuição, que não é a voz da sua mente, porque a mente é a voz do ego.
E o que é a voz do ego? A voz do ego são aqueles condicionamentos que você criou. Já começou as bases do condicionamento quando a gente era um feto. Quando a gente era um feto, já começou lá, através de sensação. Sensação, não tinha córtex, mas tinha sensação. Aí foi formando amígdalas cerebrais, que é o nosso sistema cerebral mais antigo, né? Que é do sistema reptiliano, sensorial. A gente foi já criando as bases, depois foi desenvolvendo o sistema límbico emocional. E depois que veio o córtex, mas aí quando chegou o córtex, já estava tudo lá. Já estava todas as bases do que o córtex ia perceber sobre quem eu sou, lá de criancinha, já a base já estava formada. Então, aí o ego foi desenvolvendo, que a criança começa, a estruturação de ego, ela vai se fazendo durante a vida. Mas as bases do ego está lá na luta da criancinha para pertencer, para ser amado. Então, eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo para ser amado. Começa muito cedo na vida. Claro que a criança não tem um pensamento, claro, eu tenho que ser isso para ser amado. Porque o pertencimento e o amor, para a criança, é sobrevivência. É sobreviver, não tem que escolher lá, né? Claro que cada vez nascem crianças mais autênticas, né? Mas assim, eu preciso sobreviver fisicamente, então eu preciso ou dessa mãe, ou desse pai, ou de alguém que cuide de mim aqui. Então, aí o ego começa a se desenvolver, que eu preciso agradar, ou eu preciso ser aquilo que essa pessoa aprova, admira, mesmo que seja pela linguagem inconsciente, né? Que é assim que vai se formando. Então, esse ego, né, que é a base da nossa personalidade, que a gente pode ir além falando de um personagem, foi se formando, né, para viver aqui nesse mundo. Então esse ego, ele está cheio de mandatos, né, além dos campos, né, os campos familiares, os campos até mesmo ancestral, que tem muitas consignas, muitos mandatos que você tem que ser assim, o assado, e isso vai afastando cada vez mais, né, do genuíno que a gente é, do nosso ser original, da nossa originalidade divina. É isso que o ego faz, ele vai separando. Só que o ego, ele é fundamental, porque ele faz parte do nosso processo de desenvolvimento. E se não tiver um ego forte, então essa é uma das bases também da transpessoal da essência, porque você precisa ter um desenvolvimento do seu ego até para sustentar estados maiores de felicidade, bem-estar, alegria, paz interior, êxtase divino, contentamento, prosperidade, amor. Você precisa ter um ego forte para sustentar isso, senão a gente não aguenta. O ego, né? Se não tiver um ego forte, eu dou um jeito de sabotar, não aguento, tá? Então, uma das bases da transpessoal da essência é o quê? É a conexão, né, do humano com o divino, do eu existencial com o ser existencial, essa integração. Então, a gente trabalha as bases dos 3 primeiros chakras. Então, enraizamento, raízes firmes na terra, conexão, né, com a base, né, com a base humana. O segundo chakra, que é o sentido de pertencimento, então assim, a relação base de acolhimento, né? E o terceiro chakra, que é o meu desenvolvimento aqui no social, o poder, né, aí na vida. Então essas 3 bases, elas fazem parte, né, da abertura do coração do 4º chakra. O quarto, ele está bem entre os 3 primeiros e os 3 últimos. Ele está aqui bem no centro, né? Então aí começa a abertura do coração, 4º chakra, que começa esse desenvolvimento, que vai indo mais, né? Porque aí depois 5º chakra, aí já vem uma autoestima de um outro nível, uma autoestima que está além do ego do terceiro.
começa a ter mais assim um sentido de viver uma maior autorrealização, quinto chakra. Aí depois sexto, amor incondicional, sétimo, conexão universal, conexão com a unidade. Então a gente precisa ter essa base firme. Então a gente trabalha com tudo isso. Então numa sessão de terapia transpessoal da essência, a gente vai trabalhar os bloqueios todos que estão lá, porque todas as limitações que a gente tem na vida, ou bloqueios, tem a ver com experiências traumáticas, porque o trauma não é só uma coisa horrível que aconteceu lá atrás. Não tive trauma. Claro que teve, todos nós tivemos vários traumas, trauma no sentido assim, de que mudou o funcionamento orgânico, natural e fluido do seu sistema. Claro, na vida adulta a gente está cheio, tem rigidez, tem desconexão, tem um monte de coisa. Então, a gente vai atuar nos níveis mais profundos. Então, a transpessoal da essência, ela unifica mergulhos profundos no inconsciente através de trabalho muito simples. Eu já fiz curso de regressão, né, a terapia de regressão. Não é isso não. A regressão, ela acontece de uma forma muito natural, através de um contato interno, muito simples. E você não precisa ter uma regressão descritiva do que aconteceu, não. Basta uma conexão com uma sensação, com uma emoção lá atrás que vai mudar o seu sistema. Então você vai aprofundar lá nas suas bases, lá na raiz. E tem outra coisa importantíssima na transpessoal da essência, porque as terapias que ficam no verbal, elas estão tratando aqui no córtex, só que os traumas não foram formados no córtex, onde a gente fica falando, cortical, não, elas foram formadas no sistema reptiliano e límbico. Então é para esse lugar que a gente tem que acessar para mudar. Então você vai mudar na raiz, senão não vai funcionar, porque aí você pode fazer essa mudança mais profunda. Então, um mergulho profundo no inconsciente, aliado com as práticas de conexão com a essência, aliado com outras práticas de portais, aí já tem um pouco da fractologia aí, portal da alma, portal do poder, portal da autoridade, portal dos rins, vitalidade, da ancestralidade, a força dos ancestrais, a ressonância harmônica com você mesmo, que vai se expandindo para a ressonância com as pessoas, a abertura do portal estelar, tudo isso faz parte dos caminhos aí da transpessoal da essência. Bom, então isso foi o meu próprio viver, como que eu escrevi os livros, né, ao passagem para a essência, propósito da essência, o quinta dimensão, fui fazendo esse caminho, né, e aí eu fiz o espaço essência. Foi o meu caminho de viver que fez muito sentido para a minha vida. E aí eu fiz o Espaço Essência, mas o Espaço Essência primeiro era vivência e cabala, viu? A terapia, eu já conhecia a transpessoal, claro, mas o curso transpessoal ele entrou depois, ele tem 14 anos. Então, o curso transpessoal da essência é para quem? Para quem quer ir além, né? Sentir um propósito de viver, sentir uma paz, sentir um amor profundo, autoestima que só pode vir desse lugar de conexão com a essência, porque o ego não é capaz de se amar. O ego, ele vai criticar. Então, uma estima genuína, uma abertura do coração. Imagina quantas curas de relacionamento que existem nessa conexão com a essência, né? Aí, porque o relacionamento começa aí desse autorrelacionamento, né? Da essência mesmo. E então esse curso é para essas pessoas que querem esse passo além na vida. Já fiz tanto curso, mas quero ir além. Pronto. Aí, o curso transpessoal da essência é uma possibilidade, né, para quem quer ir além mesmo, né? E para quem quer, não, eu quero ser terapeuta transpessoal da essência. Como é que eu faço? Para ser terapeuta transpessoal da essência? Então, aí tem uma parte do curso, são práticas iniciáticas, são práticas para você aplicar com você mesmo. E aí tem uma outra parte do curso que é para formação, tá? Então, é fundamental a prática com você mesmo. Por isso que se você quer uma transformação, se você quer ser transpessoal da essência, você busca um caminho de transformação, porque não é possível uma coisa sem a outra, tá? Bom, e aí
a gente tem o site spacoessência.com.br e tem também, mas eu quero fazer uma aula experiencial, eu quero experimentar isso, eu quero experienciar isso. Então, aí tem o site que é curso transpessoal, não é curso transpessoal, é curso transpessoal.com.br, que você pode fazer essa experiência. Além disso, tem os vídeos no YouTube, Espaço Essência, Espaco Essência, né? Espaço Essência, /Laicesa com 2 Es, e muitas práticas e meditações no Instagram, que é @EssênciaSpa. Então, se você sentiu o chamado, é isso que tem aqui.